trabalho, que é uma lei natural, ele é um esforço, porque na física mesmo, né, na ciência mesmo, já analisa como o trabalho como um esforço. É essa a denominação para trabalho, né? E então toda a recompensa está vinculada a esse esforço, a esse trabalho. Quem assistiu o filme Nosso Lar viu que o maior desejo de André Luiz, quando ele foi lá acolhido, né, na colônia espiritual, era o de poder trabalhar, de ser útil. E é isso que nós devemos procurar para as nossas vidas. O trabalho, o esforço, a utilidade. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Mas para que a gente aprenda ou evolua um pouquinho mais, nós vamos precisar desse trabalho, desse esforço, de buscar a utilidade. Eu me recordo que quando eu cheguei à doutrina espírita, eu cheguei com uma depressão, onde eu achava que eu era inútil. Eu tinha essa plena convicção. Por que Deus tinha me criado? Eu era uma criatura inútil, não servia para nada. Era essa as crenças, né? Que eu tinha que me impediam de continuar a minha vida. Então, eu estagnei naquilo ali. Eu sou uma inútil. E qual foi a minha surpresa no dia que, no estudo do Livro dos Espíritos, e aí a gente estudando ali, e falava que Deus não cria nada que seja inútil. Tudo nesse mundo tem utilidade. Tudo no universo tem utilidade. Olha que coisa mais linda. Eu me emociono com isso, gente. Porque olha como esse Deus, né, é tão maravilhoso com todos nós. Tudo nesse mundo tem utilidade. Tudo que a gente olha, tudo que a gente conhece, aquilo que a gente ainda não conhece, tudo tem utilidade. E nós temos que buscar, dentro do nosso entendimento, dentro do nosso contexto, essa utilidade. Né? Sempre que essa utilidade tem que ser sempre para o bem, sempre para o amor, sempre para o crescimento, sempre para a prosperidade, seja ela material ou espiritual. A gente tem que sempre buscar essa utilidade. Ser útil a todo tempo e a todo instante, para a gente e para os outros também, né? Então é por isso que é muito bonito ver essa parte do filme lá, né? Quando o André Luiz fica interessado em trabalhar, em se esforçar, porque ele também queria ver a família. Então ele tinha todo esse interesse, né? Em ser uma pessoa que tivesse merecimento através do trabalho, da utilidade, do esforço. Assim também temos que ser nós, né? E esse item, muito se pedirá aquele que muito recebeu, ele significa responsabilidade. Então, através do trabalho, do esforço, da utilidade, eu também tenho que ter a responsabilidade. Responsabilidade com os meus atos, responsabilidade com os meus pensamentos, responsabilidade com as minhas atitudes, né? com o meu sentimento. Eu tenho que ter responsabilidade. Mas é muito, muito interessante que um outro fato que a gente tem que abordar dentro disso, né, apontar, é que Jesus não fala só nesse sentido de muito se pedirá aquele que muito recebeu, dá a impressão que a gente está sendo cobrado, né? Ai, meu Deus do céu. Não, mas ele fala também que dar-se-á aquele que tem. Então, dar-se-á aquele que tem, ainda mais. O que significa isso? Que também nós vamos ter valorização dos nossos esforços. Então, se nós temos responsabilidade, nós também vamos ter valorização dentro disso.
Então, olha lá a recompensa, né? Jesus fala, vai ser muito pedido para quem muito recebeu. Mas também, se agir de conformidade, se agir com responsabilidade, também vai ter valorização, vai ter a recompensa por isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí, vamos ver então esse item 10 aqui do Evangelho. O que é que ele nos fala certinho? Porque às vezes quem está ouvindo não conhece, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é 18 e o item é 10. É legal a gente ler, porque às vezes quem está ouvindo pela primeira vez, ou quem está chegando à doutrina espírita ainda às vezes não leu, né? O Evangelho, não conhece a passagem, é muito bacana a gente deixar para as pessoas poderem também conhecer melhor. Então diz assim, eu tô com essa tradução aqui, tá? Com esse Evangelho, de repente às vezes as pessoas estão com outro, tem uma tradução um pouquinho diferente, tá? O servidor que soube, o servidor ele soube, ele sabia, ele conhecia, né? A vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Porque ele soube e não fez. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado. E se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui? Que se a gente recebeu muito, é certo. Eu tenho muito, eu tenho que ser cobrado mais. Eu tenho menos compreensão, menos entendimento, eu tenho que ser cobrado menos, né? Mas, o que a gente pode questionar aqui? Quem e como será feito esse julgamento que Jesus está falando aqui? De que maneira nós seremos avaliados? Onde estão gravados os nossos erros? Nós somos julgados pela nossa consciência. Não vai ter ninguém nos condenando. Não vai ter ninguém nos julgando. Não vai ter ninguém com um livro grande lá, como a gente escuta, São Pedro com um livro grande, né? Que eu ouvia isso muito quando era criança, lá, tudo anotado, e ele lendo, tudo. Não, gente, não tem nada disso. Somos nós e nós mesmos. Nós com a nossa consciência perante Deus. Mais nada. Mais ninguém. Se a gente se lembrar, quando Jesus, lá com a mulher adúltera, Jesus diz assim, mulher, onde estão os que te condenaram? E ela diz, foram-se todos. Foram-se todos. Não vai ficar ninguém para condenar a gente. Foram-se todos. E aí ele diz, então vás. E no futuro, porque ele ainda dá o futuro para ela, não peques mais. Porque Jesus sabia, né, que ninguém vira santo da noite para o dia. Ninguém vai sair dessa encarnação santo. Ele sabia que todo mundo é um trabalho, uma perseverança, um esforço. Através das responsabilidades aos poucos. Ele sabia. Então ele fala, então eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Gente, olha que coisa mais linda isso. Tem coisa mais bonita que isso. Ele está falando para a gente, não vai ficar ninguém para nos condenar, nem mesmo ele. A única pessoa que vai julgar a gente somos nós mesmos, a nossa consciência.
E porque a nossa consciência, assim, se a gente erra, ela já marca. Sabe aquele tiquinho que a gente faz lá com aquela canetinha? Ela já faz o tique ali. Ela já marca. Somos nós que gravamos o que fazemos equivocados. Porque é porque é na nossa consciência que está a lei de Deus. Nós já nascemos com essa consciência. Deus nos deu ela para que ela nos guie. Porque quando se a gente prestar atenção, toda vez que nós estamos transgredindo a lei de Deus, que é a lei de amor, né? Que a lei de Deus é a lei de amor. Toda vez que nós estamos transgredindo essa lei, a nossa consciência acusa de imediato. Nós começamos a ter muita angústia, tristeza, a gente não dorme à noite, a gente fica incomodado, a gente fica mais tenso, a gente não consegue respirar direito, a gente fica ansioso, porque alguma coisa nós estamos fazendo que está ainda transgredindo essa lei. Tá? E às vezes assim é só um sinalzinho para que a gente volte para o caminho. Tipo, eu estou indo por um caminho meio distorcido, ou parei aqui no acostamento, estou sentindo essa coisa aqui, volta para o teu caminho, sai daí, volta para o teu caminho, continua a caminhar, tá? Porque a nossa consciência é para isso, para nos orientar, para nos conduzir, mas muitas vezes a gente não ouve, né? E acaba transgredindo essas leis de tal forma, essa lei de tal forma que mais para frente, aí sim vai ficar muito gravada ali no nosso perispírito e na nossa consciência, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu, também significa que o que nós recebemos de Deus deve ser utilizado segundo as suas leis. E o que nós recebemos de Deus? A vida, a inteligência, a saúde, seja boa ou não, mas nós temos que trabalhar com isso, né? Os bens materiais, seja pouco ou muito, que a gente também tem que trabalhar com isso. A mediunidade, olha lá, espíritas. A mediunidade. E às vezes acha que a mediunidade está só no espiritismo, né? Não. A mediunidade, ela não é uma coisa imposta pelo espiritismo, não. Mediunidade sempre existiu. Sempre existiu. Toda a vida existiu mediunidade. Desde que o mundo é mundo, existe mediunidade. Então, a mediunidade também é inerente a nós, né? Alguns mais ostensivas, outras menos, mas todos nós temos mediunidade. Então, e algumas religiões que usam outros nomes, mas também é mediunidade, né? Então, a mediunidade, ela tem uma finalidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como nós estamos usando a nossa mediunidade, principalmente nós espíritas, porque nós estamos aqui dentro do espiritismo e temos consciência e temos entendimento que a mediunidade, ela tem que ser exercida, ela deve ser exercida segundo os princípios da lei de Deus, ou seja, com amor, com caridade, com fraternidade, com trabalho no bem. Dai de graça, que de graça recebestes. Então, nós espíritas vamos ter um maior compromisso com isso, né? Como nós estamos exercendo a nossa mediunidade. Isso vai ser muito mais cobrado de nós pelo conhecimento que nós temos. Outra coisa, perante as leis divinas, a responsabilidade ela é proporcional ao conhecimento que possuímos. Então, quem está ouvindo aqui
Se não sabia, agora está mais responsável, tá bom, gente? Não tem jeito. Quem tá ouvindo aqui agora, não tem jeito, tá mais responsável ainda. Agora imagina eu. Imagina eu que tô falando, né? Olha a minha responsabilidade perante as leis divinas, perante as leis morais, perante os ensinamentos de Jesus. Porque se quem está ouvindo tem responsabilidade já, quem está falando, então, tá morto. Se não fizer, se não agir de acordo, com certeza vai ser muito mais cobrado mesmo, né? Agora, com isso, muita gente pensa assim, né? Não é melhor saber menos? Pois assim teremos menos responsabilidades perante as leis divinas. Quer dizer, se eu sei menos, não vou ser tão cobrado. Então eu não quero aprender nada, não quero saber nada. Mas espera aí, se a gente falar isso, nós já estamos demonstrando conhecimento, não é verdade? Nós já vamos estar demonstrando um conhecimento. Eu já estou demonstrando um conhecimento que eu sei que se eu fizer aprender menos, eu vou ser isenta, vou saber menos, eu não tenho tanta responsabilidade. Pronto, já ferrou. Vai ter responsabilidade sim, porque você já sabe isso. Né? Então, se uma pessoa que não sabe, nunca ouviu isso, e aí ele não aprende, é diferente. Agora nós, que já estamos aqui ouvindo, não tem mais como a gente falar isso. Nós já temos o conhecimento. E mesmo porque, se a gente fizesse essa escolha de, eu não quero aprender nada, eu não quero saber muito, o que aconteceria? A gente retardaria, né? Apenas a gente retardaria o nosso progresso. E na realidade, nós fomos criados para o progresso. Qual que é a finalidade da nossa vida? Tá lá, eu acho que é no Livro dos Espíritos, que a finalidade da nossa vida é o progresso, é a felicidade. É sermos seres angelicais. Não tem como a gente falar, eu não vou aprender porque eu não quero progredir, eu não quero saber, eu não quero responsabilidade. Não tem jeito. Se a gente não estaca, se a gente fica estagnado, se a gente não anda, essa lei do progresso vem e vai empurrando e você tem que ir, querendo ou não querendo, o problema é seu se você quer ou não quer. Você nasceu para progredir. Tudo é respeitado? Sim, Deus respeita. Mas existem leis no universo que nós também temos que respeitar. E uma dessas leis é a lei do progresso. Nós temos que progredir. Nós estamos aqui para isso, nós vamos evoluir. Nós fomos criados para a felicidade. Então não tem como. Então, todos nós, por mais perversos, por mais vil, por mais rude, por mais promíscuo, por mais mentiroso, por mais sei lá o que a gente for hoje, seja o que for que a gente seja hoje, um dia seremos seres angelicais, seremos luz, brilharemos muito e ajudaremos com certeza outras pessoas, outros seres a evoluírem também, assim como nós hoje, graças a Deus, temos muitas ajudas, muitos seres de luz aqui nos impulsionando, nos ajudando, né? Então, perante as leis divinas, seremos responsáveis não somente pelos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. Responderemos não só pelo mal que fizemos, mas por todo o bem que já temos condições de fazer e não fazemos. Está no Livro dos Espíritos, gente, mas eu não lembro qual que é a questão, onde os espíritos, a pleide de espíritos ali, eles nos falam
que quando Kardec pergunta, eles falam assim que não basta só não fazer o mal, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não prejudico a vida de ninguém, eu não faço mal para ninguém, né? E aí os espíritos nos falam que não adianta a gente não fazer o mal. Se a gente não estiver fazendo bem, se a gente não estiver agindo, se a gente não estiver ali, né? Trabalhando, sendo útil, se esforçando, nós já estamos fazendo mal. Porque nós estamos na ociosidade. Que é o que a gente está falando aqui agora. Então, nós vamos ser responsáveis. Se nós não estamos fazendo o bem, não estou fazendo bem nem o mal. Então, você está ocioso. De alguma forma, você está ocioso. Você está acomodado. Então, você está fazendo mal. Se você não está trabalhando, não está agindo, não está perseverando, não está fazendo nenhum esforço, você está ocioso. E isso também nós vamos ter que responder por essa nossa atitude ociosa, né? Esse comodismo, essa má vontade, que às vezes a gente tem uma má vontade para tudo, né? A gente tem má vontade de estudar, a gente tem má vontade de aprender. Vamos pegar só a casa espírita, nem vamos pegar toda a nossa vida, não. Vamos deixar nossa vida ali quietinha, mas vamos pegar a casa espírita. Às vezes você fala assim, você não quer vir ajudar, fazer uma sopa? Não posso, todo dia a pessoa tem um compromisso. Olha a má vontade aí. Olha o comodismo. Olha a inércia. Olha a ociosidade. Você não pode vir mais cedo para você pôr os copinhos de água? Mais cedo. Mas é que eu gosto de ver aquele pedacinho da novela antes de vir para o centro. É que eu gosto de ver um jornalzinho ali que fala do futebol antes de vir para o centro. Então, são coisinhas ali mínimas que a gente vai vendo que nós temos má vontade. Se chama a gente para estudar, olha a nossa má vontade aí. Não dá para mim participar do estudo. Todo dia a gente arruma uma desculpa para não estar ali. Isso é má vontade. E assim vai muitas coisas pela nossa vida fora, né? O espírito Alexandre, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é quem orienta André Luiz. E ele tem uma frase maravilhosa que diz assim: os nossos pensamentos geram os nossos atos. Os nossos pensamentos geram os nossos atos. E os nossos atos geram pensamentos nos outros. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos pegar aqui. Nós somos o tempo todo observados. Tanto pelo mundo físico, material, quanto pelo mundo espiritual. Né? Então, se as pessoas, os espíritos também, né, veem nossos atos, eles vão fazer as mesmas coisas que a gente faz, né? Então, se nós não estamos fazendo bem, nós deixamos de motivar as outras pessoas a fazerem o bem. E por isso também seremos responsabilizados. Verdade, gente. A gente vai ser responsabilizado por isso também. Porque nós já temos condição e não estamos fazendo. Nós já temos discernimento, nós já temos conhecimento e não estamos fazendo. E aí a gente aprende dentro do estudo da doutrina espírita que os nossos obsessores, eles aprendem junto conosco, né? Quando eles começam a ver que as nossas transformações, as formas como nós estamos agindo, que nós estamos deixando de ser aquela criatura que nós fomos no passado, eles vão aprendendo com a gente e vão se modificando também.
bem. Então, nós não curamos só a nós não modificamos só a nós também auxiliamos esses espíritos que em outrora nós prejudicamos. E dentro dessa frase é maravilhoso, porque o que eu estou emitindo, né, inspirando nas outras pessoas com os meus atos, com os meus pensamentos. O que eu estou, como que as pessoas me veem? É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas chegam na gente, falam alguma coisa, a gente se magoa, a gente fica chateado, fica com raiva porque a pessoa está falando aquilo pra gente. Quando a gente devia pegar, como dizia Chico, né? Ele pegava aquela crítica, observava ali, servia para ele, se corrigia, né? Dava. O que não servia, ele deixava para lá. Deixa para lá, não se magoa, não se ofende, deixa para lá. Mas é muito bom que às vezes as pessoas falem algumas coisas pra gente, para que a gente se direcione, para que a gente olhe como que estão as nossas atitudes perante os outros. Será que a gente está passando para as pessoas aquilo que a gente realmente quer passar? Então, fica aí uma reflexão para cada um de nós, né? E também, quando a gente escuta isso aqui assim, muito se pedirá aquele que muito recebeu, a gente fica pensando, né? Para quem será que Jesus estava falando isso? Vocês já se perguntaram isso? Para quem será que Jesus estava falando isso? O texto não fala, né? Mas, se a gente for analisar, provavelmente ele estaria falando isso a um doutor da lei ou a um fariseu. Porque Jesus, ele tinha 2 tipos de discurso. E você sabe que quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, maravilhada com isso aqui que eu estou trazendo para vocês hoje. Eu fiquei maravilhada com isso. A gente vai estudar e a gente aprende muito também, né? Isso é maravilhoso. E aí eu falei, gente, verdade, Jesus sempre tinha 2 discursos, 2 formas de agir, né? Então, quando ele falava com os doutores da lei, se nós puxarmos pela memória, dos filmes que a gente já assistiu, das leituras que a gente faz no Evangelho, a gente vai ver que quando ele falava com essas pessoas, né? Com esses fariseus, doutores da lei, com esses escribas, né? Ele era firme, ele era enérgico, ele chamava-os de túmulos caiados, raça de víboras, de escribas. Ele era muito firme com eles. Porque Jesus é amor. Isso é incontestável. Jesus é puro amor. É o espírito mais puro, né, que encarnou aqui na Terra. Mas Jesus, além de ser amor, ele também é verdade, ele é sabedoria. E essa forma de falar com eles também era demonstração de amor. Mas ele precisava ser mais enérgico, porque dessa forma ele conseguia chamar a atenção daqueles homens ainda vaidosos, orgulhosos, né? Orgulhosos do seu intelectual, orgulhosos ali da sua sabedoria, né? Por exemplo, os doutores da lei eram estudiosos da lei, né? Então, eles eram muito orgulhosos, muito cheios de si ali, vamos pôr assim, né? Muito vaidosos e tal. E Jesus era enérgico com eles. Vamos só abrir um parênteses aqui, né? É tipo a gente com os nossos filhos, vai. Às vezes, a gente ama nossos filhos, claro, ama muito, ou um amigo, ou o nosso cônjuge, né? Ou nosso pai, nossa mãe, a gente ama. E quando a gente vê em alguma falha, em algum equívoco,
o que a gente vai e faz? A gente fica bravo, chama atenção, né? Fica enérgico, fica firme. Por quê? Porque a gente quer que aquela pessoa nos escute e que a consciência dela desperte, para que ela acorde para aquilo que ela está fazendo. É lógico que Jesus era diferente, porque Jesus tinha uma consciência diferente da nossa, né? Mas a nossa, só para a gente entender mais ou menos que é uma forma de amor, como diz o Cortella, né? É por amor que eu não aceito isso de você. É por amor que eu fico brava, é por amor que eu falo não para você nessa situação. Então, seria mais ou menos isso. Jesus tinha esse discurso com eles por causa da hipocrisia, por causa do orgulho que era exacerbado, por causa da vaidade que era, né, por causa da maldade que eles faziam com as pessoas mais simples. Por outro lado, ele era o meigo rabi da Galileia. Sim, porque com os sofredores, com os pecadores arrependidos, com as pessoas simples e humildes, Jesus agia diferente. Jesus era mais meigo, Jesus tinha uma forma mais doce de falar. Ele sempre ensinava, até mesmo ali pelas parábolas, para que aquele povo mais simples tivesse a compreensão das palavras dele. Né? Então, olha que maravilhosa essa visão dentro desse contexto, né, para a gente aqui hoje. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na questão 636, Kardec pergunta à Pleiade de Espíritos: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença vai estar no grau de responsabilidade. Então, o que ele está falando aqui pra gente? Que o bem e o mal vai depender da nossa vontade. Olha lá, se a gente tiver má vontade, a gente vai fazer coisas más. Se a gente tiver boa vontade, a gente vai praticar mais o bem. Mas também isso está relacionado com, a diferença está com o grau de responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é? Para que a gente entenda isso melhor, vamos pegar um exemplo assim, de uma coisa bem simples, só para a gente ter um entendimento melhor do que está falando nessa questão aqui, 636. Bom, uma criança que começou a andar. Aí ela tá lá, né, dando os primeiros passinhos e ela acha a sua carteira, que você deixou ao alcance dela, né? Já começa por aí. E aí, a criança abre a carteira ali, vê uns papéis que ela não sabe o que é, começa a brincar, rasga o seu dinheiro. A gente vai ficar bravo, é lógico, né? Se tiver coerência só, meu Deus, não é para fazer isso, né? Que uma pessoa adulta responsável e coerente, ai meu Deus, né? Corre, tira, mas só isso. Porque entende que aquela criança não tem compreensão do que ela está fazendo, né? Agora, é diferente se alguém que está com raiva da gente ou que está com sentimento de vingança pega a nossa carteira e rasga o nosso dinheiro. É completamente diferente o grau de responsabilidade. Então, aí a gente já entende o que é um mal inconsciente, praticamente, com um mal que a gente está fazendo
com responsabilidade, sabendo o que está fazendo. Mas, por outro lado, o oposto também é verdadeiro. No sentido de que assim, se a gente faz a coisa certa, consciente, nós vamos ter muito mais mérito do que se a gente fizer a coisa certa, entre aspas, por sorte. O que seria isso? Por exemplo, se eu faço por sorte, é porque eu não tinha nenhuma intenção de fazer o bem. Nenhuma. Acabei fazendo porque apareceu ali, não teve jeito, eu não tive como sair daquilo, aí acabei fazendo, entendeu? Mas eu não tinha intenção de ajudar. Vamos por assim, a gente está comendo alguma coisa, chega uma criança pedindo, ou um adulto mesmo, um pedinte ali, né? Pedindo aquilo que a gente está comendo. A gente olha, respira fundo. A gente não queria, mas tem tanta gente olhando que às vezes a gente pega e dá. Você fez um benefício? Você fez um benefício, mas você não fez de coração. Fez porque não tinha outro jeito. Fez por fazer. Sorte do momento, ali, o acaso do momento. Você não tinha a intenção de ajudar. Agora, quando a gente utiliza a consciência para ajudar, eu quero ajudar o fulano. Eu quero fazer o bem, eu vou fazer isso porque isso vai ajudar o ciclano. Então, nós estamos usando a nossa consciência para construir o bem. É lógico que eu vou ter um mérito maior com isso. Né? Porque todas as vezes que a gente consegue ajudar, mas nós temos vontade de fazer alguma coisa. É muito interessante isso. Todas as vezes que a gente faz o bem, é uma felicidade tão grande que dá dentro da gente, consciente, eu quero fazer, eu vou fazer. Quando a gente consegue agradar alguém, quando a gente consegue ajudar de verdade alguém, é um prazer, é uma alegria tão grande dentro da gente, que a gente tem vontade de continuar fazendo isso. Né? A gente quer continuar fazendo isso. E aí a gente vai construindo cada vez mais o bem. E às vezes a gente nem consegue ajudar, gente. Mas a gente tem uma vontade de fazer o bem para alguém, mas a gente não consegue ajudar. Mas Deus também já trabalha com essa nossa intenção. Porque às vezes a gente quer muito ajudar alguém e não consegue. Então, nessas horas eu aconselho, né, a doutrina espírita também, ore por quem você não possa ajudar fisicamente, né? Ou com uma palavra, seja como for, ore por essa pessoa, tá? Ore muito por essa pessoa que você já vai estar ajudando. Então, Deus já trabalha também com as nossas intenções, porque na realidade Deus trabalha com as nossas intenções, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo certo. Nem sempre nós vamos conseguir ajudar ou fazer tudo corretinho, tudo bonitinho. Muitas vezes, nós vamos responder às leis divinas na proporção do nível de consciência que nós temos do bem e do mal. Então, se nossa consciência ainda é estreita em relação ao bem e ao mal, provavelmente, né, nós vamos acabar errando ainda. Nós vamos acabar nos equivocando muitas vezes ainda, porque ainda nós não temos um grau de consciência elevadíssimo para não errar mais. Mas só o desejo de fazer o bem, o desejo de querer o bem, se a gente não consegue fazer na prática, já nos ajuda perante Deus. Mas olha só, hein? Não vale ficar só no desejo, não. Né? Porque o bem ele só existe se houver uma ação. Nós temos que estar sempre no esforço do trabalho. Não adianta só querer. Aqui tem coisas mesmo que fogem do nosso poder de ação. Tem coisas que fogem. Nós não temos como agir. Então, nesse momento, oração. Tá? Nos outros, trabalho. Se esforça. Tá? Então, o plano espiritual, eles nos propõem
o que o plano espiritual nos propõe, né? É que quanto mais eu amplio o meu nível de consciência da vida, quanto mais eu amplio o meu nível de consciência de quem eu sou, porque eu também tenho que ter esse nível de consciência de quem eu sou, porque para que as coisas melhorem, para que eu consiga ser uma pessoa melhor, eu preciso também ter consciência de mim, quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo na minha vida, eu também preciso ter consciência de mim. Então, quanto mais a gente vai atingindo esses níveis de consciência, maior vai ser o ganho que a gente vai ter em cada atitude mínima que a gente fizer com amor, tá? Então, cada atitude, menor que for, se foi feita com amor, nós já vamos ter ali um ganho, né? Com isso, a nossa recompensa. Temos que aprender, dentro disso tudo, a ser congruentes, né? Ou seja, eu penso, eu falo, eu sinto e eu vivo a minha vida de acordo com as verdades que eu abraço. Por exemplo, se eu sou uma pessoa espiritualizada que fala de Deus, eu tenho que viver a minha vida conforme uma pessoa que fala, que conhece, né? E fala de Deus. Eu não posso viver de forma diferente, porque senão eu estou sendo uma pessoa incongruente, que é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Né? A pessoa que é congruente, ela fala e faz aquilo que ela fala. A incongruente, ela fala uma coisa e faz outra. E quando a gente se torna essa pessoa incongruente, nós acabamos caindo na armadilha da hipocrisia. Hipocrisia é isso, falar uma coisa e fazer outra. E é exatamente quem Jesus mais criticou no Evangelho. Os fariseus, os doutores da lei, porque eles eram hipócritas do templo. Tinham a intenção de fazer as coisas erradas. Viviam uma vida diferente daquilo que eles faziam. Diferente daquilo que eles falavam. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a inúmeras falhas. Todos nós temos limitações. É claro que, eventualmente, na falta da vigilância, podemos nos tornar incongruentes. O problema é quando isso se torna um hábito na nossa vida, se torna algo muito natural. Isso que não pode acontecer. Fala na frente uma coisa, por trás faz outra. Isso a gente vê muito nas relações de amigos, né? Amigos, amigas. Na frente, quando eu tô com a pessoa, eu falo bem dela, que eu tô ali tomando um café ou comendo alguma coisa. Eu tô assim, um amor com a pessoa virou as costas. Eu tô falando mal dela. Eu tô contando as confidências que a pessoa fez para mim em momento de confiança. Eu tô traindo, né, a pessoa, a confiança da pessoa. Será que isso é correto? Será que esse tipo de atitude nossa é correto? E são nessas pequenas coisas da vida que nós denunciamos quem somos. São nesses pequenos detalhes que a gente tem que observar quem somos. Tanto no que fazemos, quanto no que deixamos de fazer. A gente tem que se observar mais. Muitas vezes, a gente errou no passado, porque não tinha consciência do erro cometido. Mas agora, tendo alguma consciência, nós temos que seguir de forma melhor e transformados. Não podemos parar no erro. Todos nós somos capazes de aprender e de se modificar, de modificar as atitudes, a partir do conhecimento que adquirimos. Então, a gente não pode ficar estabilizado. Eu errei, então vou continuar sendo assim pro resto da vida. Não. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. A pessoa errou e ela já modificou a vida dela e a gente continua vendo ela com aquele erro. Para com isso. Nós temos que ver que a pessoa se modificou, que a pessoa é outra, que ela está se esforçando, que ela está trabalhando para ser uma pessoa melhor. Né?
Vejam que a mensagem espírita, a mensagem cristã, ela não é uma mensagem de culpa, de remorsos, de arrependimentos paralisantes. É uma mensagem de alegria. É uma mensagem de esperança, de consolo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não é o cobrador, não é o condenador, é o consolador, que veio nos lembrar tudo o que Jesus havia dito. Então, aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito. Mas também aqueles que tiverem aproveitado todo esse conhecimento, né, dentro da doutrina espírita, será dado muito. As recompensas virão, de monte, com certeza. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Porque na maioria das vezes a gente está estudando, está na casa espírita ouvindo uma palestra, alguma coisa assim. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente fala assim, o fulano devia estar aqui. Será? Será que é o fulano que devia estar aqui mesmo? Porque se somos nós que estamos aqui, é para nós. Não é para o fulano, é para nós. Então, vamos observar dentro de todos os conselhos dados pelos espíritos, o que é para nós. Vamos pegar isso, vamos agarrar isso. Porque o espiritismo, ele vem para multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Era essa a nossa mensagem e que a gente tinha para trazer. Ok, Thelma, belíssima reflexão, um bom entendimento que você tem sobre esse tema, que esse tema ele fala o que você falou aí, né? É muita assim responsabilidade. Quanto mais você aprende, você é cobrado. E aqueles, como você falou aqui, que não quer aprender e não quer ter responsabilidade, também não cresce. É igual a empresa, né? Você entra numa empresa, você tem que galgar sempre uma promoção, né? Para ir subindo e ter mais responsabilidade. Já outros que você encontra na empresa de 10 anos, é um auxiliar, você conversa com ele, ele diz que tudo que acontece ali, acontecia há 10 anos. Aí você, mas acontecia há 10 anos, não mudou nada? Você não fez nada para mudar? Entendeu? É uma reflexão que a gente faz também em relação a esse tema, né? Que aí ele vê o colega crescendo, ele cria inveja, cria olho grande, mas ele não faz nada para crescer, né? Não faz nada para ser promovido e ser um chefe, né? E também tem medo da responsabilidade. E a responsabilidade, sempre vamos ter responsabilidade, seja na família, seja no trabalho, seja na rua, né? Você dirigindo um carro, você tem que ter uma responsabilidade. Dirigir para você e dirigir para o outro, né? Que é chamado de uma direção defensiva. Então, eu acho que a vida é uma responsabilidade em si. O que você falou aí foi extraordinário, foi belo, entendeu? Mostrou um bom entendimento, mas é isso mesmo. Está aberto aí quem quiser fazer qualquer comentário, está aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta, mas o tema é relativo a isso mesmo. É responsabilidade, crescimento e muito progresso. E não adianta a gente falar que não quer. A gente vai ser empurrado para isso. Se não vai pelo amor, vai ser pela dor, né? Porque a gente pode fazer as coisas de forma mais gostosa, mais tranquila, numa boa. Não quer, meu filho? Então não tem jeito. Vai ter que tomar, né? Vamos lá, vamos levar o filho para tomar a vacina. Vai ter que tomar a vacina, não tem jeito. Vai ter, é claro, é isso mesmo. Vai doer um pouquinho, talvez porque não toma, morre, né? Vai doer um pouquinho, né? No sentido assim, mas vai ser bom. Então, a vida é assim com a gente.
E aí, disse, o que você achou aí do comentário, do assunto? Qual reflexão você tem para isso aí? Boa noite, grupo, boa noite, Thelma. Boa noite. Então, eu achei assim, né? Eu sempre tem aquele palestrante que fala que é difícil ser espírita. Eu acho difícil ser espírita. Porque a gente realmente, a gente é cobrado, a gente mesmo se cobra, né? Porque a gente está aprendendo. Então, se a gente está aprendendo, a gente tem que primeiro usar para a gente, né? Então, é difícil, né? A gente, assim, eu digo assim, a gente se moldar, né? Eu não sei, mas devagarzinho a gente chega lá. Agora, uma coisa que eu achei interessante, Thelma, que você falou, é que Jesus tinha sempre duas palavras, duas ou até mais. Porque às vezes, né, a gente vai resolver um problema e a gente vai com o plano A. Aí o plano A não dá certo. Aí qual plano usar? O B. O B não deu certo, vamos usar o C. Eu achei interessante do jeito que você falou, que eu nunca tinha, de Jesus assim, eu não Ele tinha dois discursos. Então eu acho isso, eu acho bem simples. Se você pegar todas as passagens, com as pessoas mais simples, Jesus falava de uma forma meiga, serena, com lições de parábola, com mais tranquilidade, né? Ali ele fazia as curas e assim. Agora, com os fariseus, com os doutor da lei, saduceus, com os escribas, ele era mais duro, né? Ai de você, né? Ele era mais duro, ele exigia mais, porque quando ele falou das bem-aventuranças, depois tem o ai, né? Ai de você, né? Também. Então ele sempre tinha esses dois discursos. Dependendo com quem ele estava falando, ele se posicionava da forma mais meiga, ou, se fosse necessário, da forma mais enérgica. Quando ele entrou no templo, com os vendilhões do templo, ele foi muito enérgico. Então, Jesus não era tipo uma pessoa bobinha que todo mundo enganava. Não, ele era firme. O dizer dele era sim, sim, não, não. E é uma postura que nós temos que aprender na vida também. Ser sim, sim, não, não. Não ficar em cima do muro, não. Mas para esse ser sim, sim, não, não, eu acredito que a gente tem que ainda buscar muito conhecimento, buscar essa consciência de quem somos, para que a gente consiga agir dessa forma. Eu achei também assim, interessante, que outro dia mesmo eu estava lendo do Chico sobre as pessoas, né, chamarem a nossa atenção para certas coisas, porque muitas vezes, né, quando as pessoas falam alguma coisa assim que a gente não gosta, a gente até fica zangado com a pessoa. Era o meu caso, entendeu? Até isso eu estou trabalhando também, né? Que às vezes as pessoas falam alguma coisa, a gente fala, pô, o que aquele cara está falando para mim? Mas se a gente parar e pensar, e é que nem você falou, e que nem Chico também falou, se não servir para mim, eu descarto. Agora precisa de ver por que é que ele falou aquilo. Talvez tenha fundamento, né? Então a gente tem que observar na gente. Que muitas vezes, né, uma crítica é muito assim, muda o pensamento da gente, né? Sim. Porque tem pessoas que não aceitam crítica, né? Meu caso. Mas aí, então, olha que bacana, isso daí é trabalhar o orgulho, né? Porque às vezes a gente não aceita crítica. Não estou falando que é só o seu caso. Não, mas era meu caso e ainda é. Mas aí o que acontece? Você está tendo, olha aí, você já está tendo um discernimento, um conhecimento, você já está mudando isso, você está transformando isso. Então, é muito bacana, porque quando a gente não aceita crítica, é porque o nosso orgulho está muito exacerbado. A partir do momento que a gente começa a olhar de outra forma, com uma outra compreensão, isso não quer dizer que a gente deixou, isso não é só o seu caso, é o nosso, todo mundo que está aqui. Todo mundo e todo mundo que vai ouvir também, que é ainda muito orgulhoso, faz parte ainda da nossa evolução, né? Então, mas é bacana quando a gente já consegue parar e analisar.
Não, agora eu já estou conseguindo ouvir. Mesmo que eu fico brava na hora, depois eu vou deixando passar, ou eu vou trabalhando isso, já não fico com tanta raiva, já não fico tão magoado. Então, isso já é um progresso, Dirce. Isso já é um grande progresso. Porque às vezes antes a gente fala, por que você está me criticando? Se eu tenho certeza que eu estou certo. Agora, agora, se tem a crítica, a gente fala, peraí, alguma coisa não deu certo no caminho. Eu achei isso bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, né? Por sermos espíritas, nossa, aquela lá é a deusa da terra, né? Aquela lá é Jesus. Não, gente, não é nada disso, gente. Eu acho que nós espíritas, nós temos que trabalhar muito mais nós. Porque através de nós vamos ser exemplo para os outros, principalmente para filhos, netos, essas coisas assim, essas pessoas que estão perto de nós. Sim. Eu, particularmente, conheço o espírito há poucos anos, né? E tenho tentado me modificar, assim, em tudo, sabe? Eu converso com Jesus, sim, Jesus vamos dizer assim, é meu ídolo, me emociono quando eu falo dele. E assim, tenho tentado assim seguir assim no melhor caminho. Eu venho, quando falou da crítica, eu me identifiquei, porque hoje eu já aceito e paro e penso, ali a pessoa falou isso, porque antes eu falava, o que é isso? Eu sou melhor e a pessoa está falando que eu não fiz direito. Então é isso que a gente tem que trabalhar em nós. Então eu acredito assim que a doutrina, ela ensina, ela ensina a gente enxergar o que a gente tem de pior dentro da gente. E a gente sabe que a gente tem dentro da gente, a gente pode tirar o melhor, sim. A gente pode se modificar, sim. A gente pode trabalhar o bem, a gente pode trabalhar a bondade, a gente pode trabalhar a humildade, sabe? Porque às vezes a pessoa fala assim, trabalhar a bondade é sair dando esmola, dando dinheiro. Não, gente, não é isso. Bondade se vê no olhar, se vê na voz, se vê no gesto, se vê num abraço, sabe? Essas virtudes assim. Porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Eu mesmo não tinha esse entendimento. Eu pensava, ser caridoso é dar dinheiro, fazer, sabe, chegar ali e ajudar uma pessoa. E não é isso, não é por aí, gente. Sabe, a gente tem que, sabe, humildade é tudo uma virtude que está ali, que a gente tem que pôr ela para fora e trabalhar ela sim. Porque as virtudes estão aí e as não virtudes também. Mas temos que trabalhar sempre e ver no que a gente está errando e aceitar críticas, sim, e ver o porquê daquela crítica. E aquele lá, que nem você falou, da pessoa inércia, né? Que às vezes, não, vou entrar porque vou terminar a novela, porque vou... É isso mesmo. Às vezes, e eu não estou falando o quê? Eu estou falando de ninguém, não. Estou falando de mim, sabe? Primeiro eu vou ver aqui, depois... Então, hoje, às vezes, fica em segundo plano, sabe? A doutrina, o trabalho que a gente faz na gente mesmo, e é isso que a gente tem que rever dentro da gente. A gente tem que, nessas horas, Dirce, desculpa te cortar, nessas horas a gente tem sempre que lembrar daquela passagem de Jesus com Marta e Maria. Que a Marta vai reclamar de Maria para Jesus. Jesus, ela não me ajuda aqui, ó. Estou fazendo as coisas, ela não vem me ajudar. E aí Jesus fala para ela, a Maria escolheu a melhor parte. Então, primeiro, é lógico que a gente tem a nossa vida, a gente tem que se organizar, mas nos nossos dias, que a gente tem nossos trabalhos na casa espírita, a gente tem que se organizar para não perder. Porque é a melhor parte. Então, por mim, estou satisfeita. Por mim, é isso. Muito obrigada pelo carinho, viu, Dirce? Uma alegria ter falado com você. Eu também. Boa noite, Thelma. Kardec nos dá um alento aos nossos corações quando ele mesmo nos diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam em domar as suas más inclinações. Então, assim, diante de nós, uma terça-feira, véspera de feriado, que poderíamos estar com os amigos, confraternizando num barzinho, alguma coisa assim nesse sentido, nós estamos reunidos aqui numa sala de estudo para conhecer um pouquinho mais do Cristo e conhecer um pouquinho mais do Evangelho, né? Então, nós temos a passagem de Paulo de Tarso lá em Romano, né? Cada um segundo suas obras.
Eu acho que essa é uma semente que a gente vai plantando dentro dos nossos corações, que já vai realizando esse esforço de nos transformar, né? E é interessante aquela questão que você falou dos filtros, né? E a gente fala que são os 3 filtros de Sócrates, né? O que vai dizer é verdade? O que vai dizer é bom? O que vai dizer é útil? Então, a gente não precisa usar esses filtros de Sócrates apenas para os outros, mas é importante que a gente use para nós mesmos. Isso que eu estou construindo dentro de mim é verdade? Isso que eu estou construindo dentro de mim é bom? O que eu estou construindo dentro de mim é útil? Porque aí depois nós vamos fechar com a passagem de Mateus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então é necessário essa semente do bem dentro dos nossos corações, porque a questão que você levantou do Livro dos Espíritos é a 642. Né? Não, cumpre-me fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, muitas vezes a nossa inércia, ela também não é negativa se a nossa ação for na direção do mal. Se nós estivermos inertes em não fazer o mal, a gente já tem esse entendimento e esse esforço de estar indo para a prática do bem. Né? Eu acho que é uma construção muito válida e a gente não tem a dúvida de que será muito cobrado, né? A nós que recebemos muito. Gratidão, Thelma, pelo esclarecimento da noite. Eu que agradeço, Wilson. Geralmente, quando a gente não faz nada, nem o bem e nem o mal, nós estamos ociosos. E a ociosidade já é uma coisa negativa. Tá? Então, isso aí, buscar sempre, de alguma forma, estar trabalhando a nossa vida, como as questões que você levantou aí, que às vezes a gente não consegue fazer para fora, e também a gente tem que lembrar, né, Wilson, dentro das questões de Sócrates que você colocou aí, que nós não viemos nesse planeta, porque a gente está muito equivocado quando a gente pensa que reencarnou para corrigir os outros. A gente veio para se corrigir, para aprender e para se corrigir. É que quando a gente faz isso, se a gente consegue ter força suficiente, se a gente se esforça o suficiente para fazer isso, nós acabamos sendo exemplo. Lembra lá na frase? Os nossos pensamentos geram atitudes que geram pensamentos nos outros. Então, a gente acaba sendo exemplo. Mas a gente ainda tem muito daquilo de querer exigir do outro a mudança, principalmente quando a gente chega na casa espírita, que a gente começa a ver as coisas, que a gente acha, tipo ali, né, já estamos no orgulho, tô sabendo tudo. E a gente já acha que já pode cobrar do outro, não é? Mas peraí, comigo aqui a coisa tá dentro de mim. E essas questões que você colocou aí mesmo. Vamos então trabalhar a gente. Nosso objetivo nessa reencarnação e nas outras que virão é me corrigir. Esquece o outro. O outro eu posso ser só exemplo, mas nunca posso cobrar nada. Thelma, obrigado, meu amigo, pelas palavras, né? Quando a gente fala pelo coração, acho que as palavras atingem os seus objetivos. Você falou aí na palestra que tudo tem uma recompensa, né? Na vida da gente. Quando a gente desenvolve a humildade, quais são os benefícios dela? O que a gente ganha em retorno? A humildade. O que eu posso te falar sobre isso, Alberto? Eu acho que qualquer virtude que a gente consiga desenvolver, o nosso retorno vai ser maior compreensão de nós mesmos e a gente vai receber mais amor de nós e dos outros.
Eu acho que também a gente consegue trabalhar melhor quando a gente adquire essa humildade, tanto para nós quanto para os outros. Mas qualquer virtude. Por exemplo, eu tenho aprendido há poucos dias, há 2, 3 meses, eu ouvi uma coisa assim: aprende a observar sem julgamento. Alberto do céu e todos que estão aqui. Gente, como isso é difícil. Vocês já tentaram? É muito difícil, porque a gente julga tudo. A gente julga tudo e todos a todo momento. Então, é um trabalho árduo. E você... Então, eu penso que nesse sentido da humildade é uma virtude que é muito difícil ainda da gente ter ela plena, né? Principalmente nessa existência. Mas eu acredito que a recompensa vai ser, quando a gente tiver essa virtude da humildade, a gente já vai ter muitas outras junto. Vai ser a recompensa da nossa fé mais fortalecida, vai ser a recompensa da compreensão melhor, porque nem tudo é material, né? Nem todas as nossas recompensas vão ser materiais nessa vida. Então, eu acho que a humildade traz isso, traz uma compreensão maior de quem somos e com quem estamos convivendo, nos traz uma fé mais elevada e nos traz um amor de forma mais objetiva, mais construtivo, mais perseverante. Não sei se eu estou conseguindo responder, porque é o que eu tenho compreensão do que seria humildade. Acho que também humildade, boa noite. Boa noite, Agenor. Excelente reflexão. Pegando aí esse gancho de Alberto, acho que a humildade, a gente pode ter uma recompensa no sentido de ter um autocontrole sobre nós próprios, né? Porque a função da humildade, a mansidão que Jesus se refere, não quer dizer que seja fraqueza perante o orgulhoso, mas é ter um autocontrole, de um auto-amor, né? E buscar sempre o equilíbrio. Então, a gente enfrentar os problemas com humildade, mas não quer dizer que com isso temos que ser serviçais a quem quer que seja. Então nós temos, como você colocou, Jesus, eu diria assim, tinha duas atitudes: combatia a hipocrisia com austeridade e tinha atitude de amorosidade com ambos, de uma forma que não era agressivo. Ele tinha atitude com o hipócrita, desmascarava a hipocrisia, mas não desmerecia a pessoa. Sim, exatamente. Não desmerecia a pessoa. Então, quando ele colocava com os humildes e pobres de coração, ele também tinha amorosidade, e a sua amorosidade para com aqueles era porque eles não conheciam o que os fariseus conheciam, né? Então, essa humildade é um autocontrole, mas não precisa ser serviçal do outro. O manso, ele tem que ter equilíbrio nas suas atitudes. Mas foi excelente a sua reflexão, Thelma. Muito obrigado, parabéns, viu? Eu que agradeço, Agenor, pelo carinho. Muito obrigada. Thelma, já está acabando o tempo. Gostaríamos que você fizesse a prece final. Tá joia. Vamos lá, então. E as considerações, Thelma, finais. As considerações também. Ixi, sou péssima para isso. Mas vamos lá. Bom, gente, vocês veem que eu sou muito espontânea, né? É aquela coisa, né? Estamos entre amigos. Graças Mas você a já Deus. fez, né? As considerações finais você já fez. Sua reflexão que você fez aí, entendeu? Foi muito boa. Tem que ver se só pode fazer a prece, tá muito bom. Fideli, Não, meu amigo, mas eu quero muito. Quer ouvir ela mais um pouquinho. Muito obrigada. Gente, olha, de todo coração mesmo, quero agradecer vocês
pelo convite, pela oportunidade, pelo carinho de estarem aqui até agora me ouvindo, né? Por me acolher, porque a gente sente as vibrações, por me acolher com tanto carinho, com tanto amor, com tanta compreensão. E isso é lindo, né, nas pessoas. Então, muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Que todos nós, então, possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até Deus, até o Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade por este momento tão doce, tão gostoso, desse aprendizado tão gratificante, né? Porque é tão gostoso, Senhor, compartilhar da nossa vida, dos conhecimentos do Evangelho, com pessoas queridas, com companheiros de ideal, com pessoas que também querem, assim como nós, aprender um pouquinho mais, crescer, evoluir. Isso é muito gratificante. Obrigada, Deus. Abençoe e proteja todos nós, as nossas famílias, o nosso lar. Abençoe os nossos entes queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Abençoe os nossos animaizinhos de estimação. Abençoe, Mestre Jesus, o nosso discernimento, a nossa coragem, a nossa fé. Que tenhamos sempre, sempre, sempre a convicção de que o Senhor está conosco, de que nunca nos abandona e que essa jornada contigo será muito mais fácil e muito melhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, que assim seja. Seja graças a Deus.